E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Está começando mais um episódio de Espectro no Farol, o podcast da FB Comunicação que aborda sobre diversos tipos de temas. No episódio de hoje, vamos falar sobre a importância de contar a própria história. Nesse episódio, vamos falar sobre Diego Conceição, que é um autista que compartilha suas percepções e vivências por meio do livro Eu Autista. A obra foi lançada recentemente no dia 26 de abril de 2025 e busca oferecer uma visão pessoal sobre o autismo. E Diego também utiliza as redes sociais para promover e divulgar seu trabalho e engajar a comunidade. Também, ao mesmo tempo, para promover a compreensão e a empatia sobre o autismo. Então, vamos dar as boas-vindas aos nossos convidados, Diego Conceição, e ele não está sozinho, está acompanhado da sua professora Valdinícia. Valdicinea. Valdicinea. Sejam bem-vindos, Diego e Valdicinea. E obrigado por participar do episódio de hoje do Espectro no Farol. Obrigada. Obrigado. Então, Diego, antes de começarmos nosso bate-papo, eu queria que você contasse um pouco da sua história. Como é que você foi diagnosticado com autismo e como é que você se envolveu com esse tema? Bom, meus pais que me contaram. Foi quando eu tinha 6 ou 7 anos. Eu não entendia muito bem que era isso, que era autista. Perguntava a eles, mas não entendia. Como eu fui crescendo, aos 11, 12, eu comecei a entender o que eu fazia, o jeito que eu agia. E você foi diagnosticado com quantos anos de idade? Que meus pais falaram foi com 4. 4 anos, né? É isso. Aqui, quanto mais cedo o diagnóstico, melhor, porque os casos de autismo geralmente surgem mais nessa fase da infância mesmo. Mas hoje em dia está tendo muito caso recente de gente sendo diagnosticada na fase adulta. Então, o seu caso foi o melhor, porque quanto mais cedo o diagnóstico, mais cedo para eles te ajudarem. Sim. Então, Diego, e como foi para você receber o diagnóstico do autismo? Isso mudou alguma coisa na sua vida? Como naquela época eu não entendia, não impactou muito na minha vida. Só foi quando eu comecei a crescer ao longo do tempo, fui percebendo e daí meio que impactou. Que eu fui entendendo e tal. E quem foi que percebeu seu diagnóstico e notou que você tinha um comportamento diferente? Foram seus pais, foram seus amigos, colegas? Meus pais que falavam de olhar pra mim, falavam que eu tinha um jeito estranho de agir, um jeito diferente. Gente diferente de agir. E aí seus professores também notavam que você tinha um comportamento diferente das outras pessoas? Não, Não. saiba não. E quais foram os maiores desafios que você enfrentou depois disso e os aprendizados? De desafio, não. Não tive nenhum desafio quando eu era pequeno. Agora, como é grande, eu quero aprender mais sobre isso. E não tive nenhuma dificuldade. E assim, e depois do diagnóstico do autismo, o que mudou em sua vida depois do diagnóstico? Você se sentiu uma pessoa melhor? Você se sentiu mais livre, mais libertador do seu diagnóstico? Antes de você perceber que você era diferente das outras pessoas? Não. Não, na época que eu soube, não. Agora que eu sei. Eu me sinto especial. Especial, diferente. Me sinto feliz com o que eu faço. E a sua família apoia você nas suas decisões, nos seus projetos? Por exemplo, no dia que você teve a ideia de escrever o livro Eu Autista, e sua família e seus familiares e seus amigos e professores apoiaram você nesse projeto? Sim, e muito. E sempre eles me apoiam para eu me comunicar com outras pessoas. Que é uma coisa que eu tenho dificuldade a fazer. E o que você gosta de fazer no seu dia a dia? Escutar música, jogar no celular, às vezes jogar com meu irmão. E de vez em quando ir para fazer terapia, Terapia. na psicóloga. Sim, é importante o acompanhamento psicólogo para algumas pessoas como você, como eu e outras pessoas autistas. É importante ter o apoio psicológico.
Então, Diego, agora contando um pouco sobre a história do seu livro, que você lançou em abril desse ano, que foi recentemente, acho que foi algumas semanas, é isso, acho que foi algumas Uma semanas. semaninha. Sim, enfim, de onde surgiu a ideia de criar o livro? Foi de um trabalho que eu fiz há muito tempo sobre o autismo. A minha mãe falou com a professora, daí surgiu a ideia de fazer o livro. Uhum. E a ideia do livro surgiu, foi sua ideia mesmo? A inspiração de fazer o livro não foi minha, mas quando eu recebi a notícia, fiquei muito feliz e aceitei fazer. E no dia que você resolveu escrever esse livro e fazer, você teve apoio de todo mundo que você conhece? Sim, muitas pessoas não sabiam que a gente deixa meio que em segredo. Segredo, caso a gente deixou em segredo até os dias próximos do lançamento. Uhum. Agora, deixa eu falar aqui agora com a nossa outra convidada, Valdicinea. E, tipo assim, de onde foi você que conversou primeiro com a família de Diego? Mas antes, como foi que vocês se conheceram? E de onde surgiu essa ideia de você apoiar ele no projeto de escrever esse livro? Então, eu fui professora de Diego no 6º ano, 7º e até o 8º ano. E aí eu mudei de escola e não tive mais contato com ele, só com os pais. E nessa conversa com os pais, aí eles falaram desse trabalho que ele fez, falando sobre o autismo e falando sobre ele. Aí a gente disse que seria bom registrar isso num livro. E aí a primeira pessoa que foi contactada para saber, né, se gostaria foi Diego. Aí a gente foi, conversou com ele, eu fui, particularmente conversei com ele, e aí ele disse que sim, que gostaria de escrever esse livro. E aí a gente passou a escrever. Ah, então vocês resolveram fazer essa ideia em conjunto e o livro você teve apoio de Diego totalmente nessa causa. Uhum, né? Eu apoiando e ele foi o tempo todo dizendo, contando a história. Eu ia gravando no celular e depois transcrevendo. Mas ele é o autor porque ele quem narrou todos os fatos que estão no livro foram narrados por ele. E à medida que que ele escrevia o livro, você auxiliava ele nas escritas, por exemplo, você falava, Diego, escreve desse jeito, não, escreve de outro jeito. Como foi esse processo de construção desse livro? Como o processo foi de escutar, eu fazia perguntas. Como é sua relação com seus colegas? Como é na escola, na própria vida, na sua religião, seus amuletos da sorte? Então, eram esses os temas, essas as perguntas. E aí ele ia gravando. No meio desse processo de gravar, para depois eu fazer a transcrição, que eu transcrevi aquilo que ele falava, né, ali. Aí a gente tinha desenho, eu pedi a ele que fizesse desenho, que representassem coisas, alegria, tristeza. E aí ele foi fazendo e o livro foi montado assim. Ah, entendi. Vocês foram elaborando o livro de acordo com o roteiro com cada acontecimento da vida do Diego. Isso. Aí a gente foi escrevendo e aí saiu o livro. Como ele falou, a gente manteve um pouco em segredo para construir tranquilamente. E aí, quando o livro já estava a caminho, aí a gente começou a dizer às pessoas, né, fora, né, de casa, porque os pais sabiam, os familiares sabiam, e aí a gente foi comunicando às pessoas. Ah, sim, claro. E durante esse processo da construção do livro, o que os pais de Diego motivaram você a ajudar ele nesse processo, na construção desse projeto pessoal que ele tanto gosta? Sim, eles foram apoiadores o tempo inteiro. Me permitiram, me deram a liberdade de estar entrando em contato com o Diego. Eu ia na casa dele para poder estar fazendo a gravação. E eles deram todo o apoio, todo o incentivo. Se precisar de alguma coisa, pode falar com a gente. Me deixava tranquila com o Diego e eu fazendo as perguntas e a gente em processo de desenho. A gente ia às vezes na sorveteria para poder ampliar, né, essa relação na escrita do livro e foi desse jeito. Era muito apoio que a gente tinha. E mesmo com esse apoio, vocês ainda assim tiveram
muita dificuldade para escrever, para elaborar o roteiro devido ao diagnóstico de autismo. Você tiver dificuldade mesmo com o diagnóstico do autismo de Diego? O diagnóstico do autismo dele estava sempre presente, né? Porque ele tem o espectro, mas ele conseguia falar tranquilamente. Uhum. Na fala, no livro, a gente vai ver que ele conta momentos de dificuldades na escola, momento em que ele tinha que ver alguns colegas olhar para ele e ficar olhando o tempo todo, né? Talvez até com alguma desconfiança, né, Diego? Com desconfiança, né? Mas ele conta que ele passou por isso, que hoje, que ele sabe que é autista, que ele não mais fica triste com aquilo que acontece, sabe? Sim. Então... É o que eu disse, porque mesmo depois do diagnóstico do autismo, às vezes é considerado libertador, tanto para o filho quanto para a família. Porque foi o meu caso, que quando eu recebi meu diagnóstico, foi um alívio para minha família. E eu tenho certeza que para a família do Diego também foi um alívio, porque aí vai saber lidar como lidar com a situação de Diego. Isso, porque aí começa a ter uma compreensão do agir da criança. Então, se há uma compreensão, sabe que é o autismo, vai saber o caminho certo de buscar ajuda com outras pessoas. E aí é libertador, como você fala, realmente. Sim, é libertador. E você, Diego, e o que motivou você a escrever esse livro? E quais são os temas que você fala nesse livro? O que me motivou a fazer esse livro foi mostrar minha história, como o eu autista, sou. E os temas que eu abordo nesse livro são as vivências que eu tenho em casa, na escola, os meus amuletos da sorte, e minha religião também eu abordo isso. Ah, sim. E assim, e tem alguma parte do livro que é a sua preferida? Sim, uma que eu falo sobre alguns personagens de jogos que eu jogo. E também não é um personagem de um jogo, mas eu referencio ela, que é minha mãe, que é uma pessoa muito fantástica e muito especial pra mim. Uhum. Sim, a toda mãe é especial e fantástica para os filhos autistas. Sim. E você, né? E assim, e quanto tempo levou esse processo para vocês elaborarem esse livro? O livro começou a ser escrito em junho de 2024. 2024. Começou em julho de 2024. E aí a gente veio até o final do ano tentando, e aí quando chegou no final do ano a gente viu que o material estava bom. E aí foi em busca de uma editora, entrar em contato com pessoas para daí passar para a parte gráfica. E qual é a editora que conseguiu produzir o livro de vocês? A gente conseguiu com a Usina de Texto. É uma editora daqui de Salvador. E o diferencial é que ela, depois do material pronto e impresso, ela também dava o material para a gente imprimir em qualquer lugar. Diferente de outras que a gente entrou em contato. E aí isso foi melhor para a gente, porque a gente pode imprimir o livro onde a gente quiser, né? Quando estiver necessitando de mais exemplares. E exatamente vocês terminaram quando esse livro e quando foi exatamente lançado o livro? E aí a escolha do lançamento no dia 26 de abril é por conta desse abril ser importante, por ser o mês de conscientização do autismo. Aí a gente queria lançar nesse mês de abril e conseguimos. O lançamento foi lá na cidade de Governador Mangabeira, no Colégio Viana, o Colégio Viana onde ele estuda. E aí foi um espaço bom e foi interessante. Ah, sim. E assim, e qual foi a sensação de vocês terem lançado um projeto literário que foi trabalhado com dedicação, foi trabalhado com tanto dedicação, objetividade? Como foi a sensação de lançar esse livro? Foi muito boa, né, Diego? Depois você pode falar também. Assim, para mim foi positivo
ter um livro de uma pessoa que é autista, para que outras pessoas possam olhar para esse livro, olhar para essa obra e dar oportunidade às pessoas que têm autismo ou que tenham qualquer outro comprometimento. A nossa missão com esse livro é mostrar isso, que todo mundo precisa de uma oportunidade, que é só dar essa oportunidade e a coisa acontece. No caso da história, né? Pode ser que as pessoas poderiam dizer, ele não pode escrever, é autista. Mas não. Não. Precisa claro ser que não. dada a oportunidade. E é isso que a gente quer dizer para todo mundo. É claro, todo mundo tem que dar uma oportunidade, até mais para uma pessoa autista, porque hoje em dia a pessoa desvaloriza o autista que não tem talento, que tem talento, que consegue desenvolver certas habilidades, mas o problema é que a sociedade é tão preconceituosa que hoje não valoriza o talento dessas pessoas autistas que têm um grande talento na sua vida. Pois é, por isso que eu, autista, a percepção de Diego está aqui, a percepção de um autista, e a gente quer levar isso adiante. Mas e você, Diego? No dia que o seu livro foi lançado, qual foi a sensação de ter lançado um projeto só seu, que você pensou, escreveu? Qual foi a sensação de ter lançado esse projeto? Foi uma sensação incrível. Foi uma mistura de emoções. Esse livro é muito importante porque mostra parte de minha vida. Como eu vejo minhas perfeições. E esse livro é importante porque mostra a importância de dar valor aos autistas e outras pessoas com deficiência, albino, minismo e etc, né? Sim. E você, né? Você acompanhou o Diego no lançamento do livro e como foi a sensação de ter lançado esse livro com ele? Acompanhei o tempo todo, estava lá arrumando e preparando e também no momento do lançamento, né? A entrada de Diego, né, no salão foi assim, com a música e acompanhado com os pais, e isso emocionou muito os presentes, né, as pessoas presentes. A comunidade acolheu, né, o salão estava repleto dos convidados e foi bom. Foi muito bom, uma satisfação grande por ter conseguido finalizar esse projeto da escrita de um livro. E depois de terem lançado esse livro, porque digamos que seja é uma sensação cumprida na vida, porque afinal não é todo mundo que consegue escrever livro, não é todo mundo que demonstra esse talento. Quer dizer, tem muitos autistas aí que são escritores, que têm livros lançados. E qual escritor autista ou outro escritor qualquer que vocês se inspiraram a escrever esse livro? Você lembra do nome dela? A gente teve um livro que ele leu, eu li, chama Estrela Autista, de Celina Bezerra. E aí... E foi um livro que você leu com o Diego? Que a gente viu que a possibilidade de estar escrevendo, porque se já tinha esse livro, então a gente podia também estar fazendo o nosso. Então, o título é Estrela Autista, e o livro, ele foi um caminho para a gente. E a própria autora entrou em contato conosco, né? Eu busquei o contato com ela e ela nos apoiou nessa escrita, deu algumas orientações sobre essa escrita. Ah, sim, essa autora aí orientou vocês e vocês se inspiraram nessa autora para escrever o livro. Embora o livro dela seja com um personagem, uma estrela, não fala exatamente da vida, mas aí foi a possibilidade. A gente viu que portas podiam ser abertas para a gente estar escrevendo o livro, e aí a gente passou a escrever. Será que vocês poderiam mostrar o livro para o nosso público? Então, pessoal, esse aqui é o livro do Diego Conceição, que ele escreveu, o intitulado Eu Autista, que é Eu Autista, Percepções do Diego, escrito por Diego dos Santos Conceição, ilustrações de Camila Oliveira. É um livro bastante... E creio que esse livro pode ajudar a comunidade autista também, se vocês lançarem não só... Onde foi que vocês lançaram o livro exatamente? O lugar foi na cidade de Governador Mangabeira. E foi na escola que a gente lançou. Né? E a gente pretende lançar em outros lugares.
né? Visitar feiras, ir a encontros em escolas. A gente está caminhando. Já fizemos algumas entrevistas de rádio e a gente quer continuar falando do livro para que outras pessoas sejam inspiradas, escrevam também e mostrem suas habilidades. Sim, é verdade. Vocês podiam também lançar aqui, não só em Salvador, como também outras cidades da Bahia e quem sabe em outros estados. É só lutar e confiar que vai dar tudo certo. Com certeza. A ideia é essa, né, Diego? É. A gente caminhar por aí. Sim, exatamente. E você, Diego, além desse livro, você também estaria planejando escrever mais livros no futuro? Sim, é uma possibilidade. Criar mais histórias, falar mais perspectivas minhas. Vai indo. E você, assim, tem alguma inspiração, de alguma ideia de quando vai escrever seu próximo livro? Ainda não, mas numa hora vai vir. Sim, com calma. Claro, É. tudo no seu tempo para você pensar com calma. É, Mas e você, Diego, qual mensagem você deseja transmitir para os leitores que forem ler seu livro? que para qualquer pessoa, tanto autista, de Down, albino, daltônico, pessoas com deficiência, tenham a capacidade de fazer coisas grandes do jeito Uhum, delas. sim. E você acha importante que as pessoas autistas contem suas próprias histórias, seja lá em livros ou em postagens nas redes sociais? Sim, muito. E além do livro, você também usa a rede social para divulgar seu livro, essas coisas? Eu não sou muito de mexer em rede social, mas às vezes eu olho e posto. Uhum. E você, né? Você já foi professor de Diego e ainda mantém contato com a família. Como essa relação se transformou ao longo do tempo? A proximidade é justamente porque quando a gente tem aluno, né, eu particularmente eu sou professora de arte, e aí a nossa relação na sala de aula com arte era muito boa. Diego é um artista, viu? E no livro, quem for adquirir o livro vai ver que tem desenhos e colagens que ele mesmo fez. Então, por conta disso, a gente sempre teve uma relação boa. Quando a gente tem relação boa com o aluno, com os pais também, isso vai acontecendo. E mesmo tendo saído da escola, porque aí eu fui trabalhar em outra, a gente ficou com essa ligação com os pais. Então, essa ligação foi importante para agora, na hora da escrita do livro. Sim, é importante. E você acha que esse pode ajudar não só outras pessoas, como também professores, outros profissionais e outros alunos autistas? Sim, eu acho que o livro ele pode ajudar quem tem autismo a descobrir que você pode fazer o que você quiser. As pessoas que não têm autismo, que precisam ter um olhar diferente para quem tem, e aos professores para poder olharem mais. Às vezes é preciso despertar o olhar do professor para olhar um pouco mais o que está acontecendo, o que esse aluno pode fazer. Então, essa é uma forma, né? O livro é uma forma de ajudar muito outras pessoas. Exatamente, uma forma de ajudar outras pessoas a aprenderem mais sobre autismo, outras deficiências, e também conscientizar os pais, não só a família, como também as pessoas que ainda não entendem do autismo. A gente sabe que o autismo ele não é uma coisa fácil para algumas famílias. Sim. É difícil, mas se você tem caminhos como ver um livro sendo lançado, participar de conversas, isso já vai ajudando, já vai abrindo o olhar para poder ter uma melhoria na relação com o próprio filho, os pais, né, e o professor com o próprio aluno. Exatamente. E você, Diego, acha que seu livro pode ajudar também as famílias, os professores e outras pessoas que querem saber mais do autismo? Sim, ajudaria muito para abrir a visão dessas pessoas sobre o autismo, para conseguir lidar com isso. Sim. Isso. E você o que você aprendeu convivendo com o Diego durante esse tempo, né? Aprendi muita coisa. A cada dia de gravação era um aprendizado novo. Para mim, também, que a gente precisa acreditar, né?
Eu já faço outros trabalhos de acreditar em alunos, já tenho livros lançados de poesias e de história com outros alunos. Então, para mim, a possibilidade de acreditar era um aprendizado constante. E de ver que, mesmo sendo autista, em cada gravação que a gente fazia, ele se colocava à disposição completamente para responder as perguntas. Então, era aprendizado o tempo todo. Ah, sim. Então, mesmo o autista ele se colocar à disposição para responder qualquer tipo de pergunta. Com É claro certeza. que nem todas as perguntas, porque uma das características do autismo é justamente a falta de compreensão entre as pessoas. Mas eu digo assim, que todas as perguntas feitas com relação a todos os temas trabalhados no livro, de escola, de colegas, de amoleço, de religião, todas as perguntas ele respondeu com tranquilidade. Ah, E que isso bom. foi importante para a escrita do livro, porque é um livro que ele colocou justamente as percepções que ele tinha dos vários assuntos que a gente coloca aqui. Ah, sim, claro. Foi graças a Deus que ele respondeu com tudo com tranquilidade, com alegria e que bom que ele pôde aproveitar a oportunidade. Com certeza. Foi muito bom. Sim, foi ótimo. E você, Diego, então, você gostaria de deixar alguma mensagem final para o nosso público? Tipo assim, qual é a frase que te motiva a viver? E o que você falaria para aqueles que desejam tanto seguir a carreira, seja de escrever livros, seja de seguir uma vida normal, como todo mundo? O que você falaria para motivar essas pessoas? Bom, que cada dia você dê seu melhor, seja você mesmo, do seu jeito, que as outras pessoas respeitem seu espaço, como eu mostro minhas perfeições no livro. Uhum. E você, né? O que você falaria para motivar as pessoas, seja lá autistas, outras deficiências, que querem seguir uma carreira independente, que ficam desmotivadas para viver? Qual a frase que te motiva, que você falaria para essas pessoas? Eu diria, se você quer um mundo melhor, participe, acredite e siga junto com essa pessoa. Perfeito, é isso mesmo. Bom, gente, então é isso. Então, antes de encerrarmos, onde é que as pessoas podem seguir você nas redes sociais? Qual é a sua página? Eu autista, _ percepções de Diego, _ E aí, podem seguir. Então, para quem E quiser, ver é eu autista, _ Diego, Percepções de percepções Diego. de Diego. É, Então, gente, para quem quiser, segue essa página no Instagram aí. pois é. Podem seguir, que vai ter coisa boa lá. Tá? O passo a passo, depois do lançamento, tá tudo lá. E para quem quiser acompanhar, sigam lá a página do Diego para vocês motivarem para motivar o trabalho deles. Pois é. E adquiram o livro também, que vai ajudar a gente a caminhar junto. Sim, adquirem o livro também para ajudar Néia e Diego nessa caminhada. Pois é. E enfim, gente, esse foi o episódio de hoje. Eu espero que vocês todos tenham gostado. Se você gostou, curte esse episódio, comenta e compartilhe com seus amigos, com seus familiares, com todo mundo que você gosta. E muito obrigado pela audiência de vocês. Que Deus abençoe a vida de todos vocês. Enfim, muito obrigado e até o próximo episódio.